Você já assistiu um filme que começasse pelo fim? Eu, pelo menos, nunca tinha visto um filme assim, até assistir Amnésia. Oi, eu sou a Gabi, e quando eu vou analisar um filme aqui no canal, costumo ir comentando cena por cena. Mas nesse caso, o vídeo ficaria muito confuso, então decidi fazer de um jeito um pouco diferente. Bom, eu assisti esse filme graças ao inscrito que me pediu bastante para fazer uma review. Amnésia é um filme de 2000 dirigido pelo fantástico Christopher Nolan. A maioria deve conhecer ele por Batman: O Cavaleiro das Trevas e Oppenheimer, que são os dois maiores sucessos dele. Para quem acompanha a carreira desse diretor, provavelmente sabe que ele é muito detalhista. No começo do ano eu tive uma ideia de começar a ler roteiros de filmes, por dois motivos. Primeiro, que eu gostaria de entender melhor como funcionava o roteiro de um filme, e segundo, que eu também estaria treinando meu inglês com isso. O filme selecionado foi Batman: O Cavaleiro das Trevas. E uma coisa que eu notei e anotei foi que Nolan é bem específico em tudo o que está escrevendo, de uma forma que é até difícil para o ator tentar improvisar. Não me entenda mal, isso não é uma crítica, mas é uma coisa que eu percebi e que depois de algumas semanas, isso aparentemente se confirmou. Com o diretor de elenco que já trabalhou com o James Gunn e com Nolan, e diz que Gunn dá bem mais liberdade para os atores improvisarem. Ele ainda disse que Nolan raramente dá permissão para improvisos nas cenas. Isso tudo só comprova o quão perfeccionista ele é. E no caso de Amnésia, ele deve ter sido bem mais rígido, já que poderia facilmente acontecer de algum detalhe que inicialmente parecesse insignificante fosse mudado ou eliminado e que depois acabasse revelando algo muito importante, ficando muito confuso para o telespectador. Esse filme é como um Jenga. Se a peça errada fosse tirada, tudo desmoronaria. Então, esse perfeccionismo do diretor foi muito benéfico para o filme. Falando mais sobre a obra agora, essa decisão de contar a história ao contrário não é só para chamar a atenção. O real motivo é que o protagonista sofre de perda de memória recente. Então, para nos colocar na pele do personagem, a história é contada do fim ao início. A cada 5 minutos, nós vamos para uma cena anterior à cena em que estávamos. Não só isso, mas também o filme intercala com outras cenas mais anteriores ainda, que podemos identificá-las, pois elas sempre estão em preto e branco. E esse lance de deixar as cenas anteriores em preto e branco também foi muito bem utilizado em Oppenheimer e em A Rede Social. As cenas coloridas são contadas na ordem contrária, dando passos para trás. Elas são subjetivas, foca no ponto de vista do Leonard, como se nós estivéssemos na mente dele. Já as cenas em preto e branco estão em uma ordem cronológica, elas também são mais objetivas. Conforme o filme avança, as cenas coloridas vão se tornando menos subjetivas e as cenas em preto e branco menos objetivas. No final, ambas as linhas temporais se unem. A única exceção à regra do preto e branco são as cenas da morte de sua esposa. Como são lembranças do protagonista, isso as classificam como subjetivas, portanto, são coloridas. Não sei se deu pra entender, mas esse foi o melhor jeito que eu achei de explicar isso. Se você viu o filme, provavelmente você entendeu, né? Se você não viu, vai lá ver. Tem no Prime Video, por enquanto, né? Porque eles adoram tirar do catálogo os melhores filmes. Eu queria ver Atração Mortal ou Hatters pros mais íntimos, só que estava um pouco tarde, então adicionei na minha lista pra ver depois. Então no dia seguinte, o filme tinha saído do catálogo. Compre ou alugue. Vá merda. Enfim, por conta do filme estar na ordem errada, você tem que montar ele na ordem certa dentro da sua cabeça. Se você tá querendo ver um filme simples para relaxar depois de um dia cheio, esse definitivamente não é uma boa escolha. A obra tem um núcleo de personagens pequenos. Dentre eles temos 3 que são os mais importantes. O Leonard, nosso protagonista, que inclusive ele me lembrou muito Constantine, a Natalie e o Ted. Mas mesmo com poucos personagens, o filme consegue fazer você se questionar de quem é confiável ou não. Aliás, quando eu dei o play no filme, apareceu aquela mensagem de classificação indicativa. Bom, até aí tudo bem, certo? Só que quando eu li medo, como uma garota medrosa que sou, parei o filme na hora pra ver no MDB o que exatamente era esse medo que eles estavam falando. E o que eu li foi o seguinte: todas as reviravoltas desse filme mudam a opinião sobre os respectivos personagens. Isso pode incomodar alguns espectadores. É o quê? Como que isso pode ser assustador pra alguma pessoa? Parece que eles colocaram isso só pra zoar com a cara dos medrosos, não é possível. Duvido que alguém realmente achou que isso poderia ser assustador. Bom, isso tudo nos leva a quem é realmente confiável nessa jossa. Basicamente, ninguém. Com relação ao Ted, eu não sabia exatamente o que ele tinha feito e quais eram suas intenções.
mas eu não fui nem um pouco a cara dele desde o início do filme. Ele sempre parecia que estava mentindo e escondendo alguma coisa. Então eu não fiquei tão surpresa assim em descobrir que ele era um policial corrupto. Já a Natalie me enganou direitinho. Eu caí que nem patinho no papinho dela. Em um certo momento eu até pensei que ela gostava dele, ou sei lá. O ódio que eu senti naquela fatídica cena não dá pra descrever em palavras. Ela vai falando o que ela quiser porque no final ele não vai se lembrar mesmo. E o pior é que ela está certa, não tem o que ele fazer naquele momento. Nós já vimos o que vai acontecer por conta do filme ser contado ao contrário. Então sabemos que ela tem o total controle da situação. Ela tem tanto controle que durante toda a cena ela se mantém do lado direito. Eu comentei sobre isso no meu vídeo do Batman Cavaleiro das Trevas, mas eu vou explicar aqui novamente. Na maioria das vezes, o personagem que está posicionado do lado direito da cena tem o controle do que está acontecendo. Óbvio, isso não é uma regra. Mas é a segunda vez que eu vejo isso em um filme do Nolan. E mesmo quando o Leonard reage, ela simplesmente se levanta e continua a falar e continua do lado direito, deixando claro para todos que não importa o que ele faça, ela vai continuar estando 15 passos à frente dele, principalmente pelo motivo de ele ter amnésia, né? Saindo dessa cena revoltante, vamos falar agora do Leonard. Por sofrer de amnésia, ele elaborou alguns jeitos de lembrar do que aconteceu. Ele anota as informações mais importantes, a maioria das vezes acompanhadas de fotos, e dependendo do quão importante é, ele até tatua o que descobriu. Isso me lembrou bastante o filme Efeito Borboleta, porque lá o protagonista também se esquece de algumas coisas. A diferença é que ele se esquece só de momentos traumáticos. Então ele começa a anotar tudo o que ele faz todos os dias em diários. Eu até acho que essa é uma ideia melhor do que a do Leonard, apesar de tomar muito tempo da vida. Pra ser sincera, acho que eu enlouqueceria se tivesse esse problema. Quando eu esqueço de alguma coisa, fico tentando lembrar. Eu não penso em outra coisa até lembrar. Se um dia eu tiver amnésia, com certeza não vai ser por falta de exercício. Além dessas anotações, ele também segue uma rotina bem rígida, sempre fazendo as mesmas coisas. Segundo ele, é a rotina que o impede de enlouquecer. Mas mesmo seguindo essa rotina rígida, coisas simples são um grande desafio para ele. Até as coisas mais básicas relacionadas à higiene, por exemplo, ele precisa deixar notas. Inclusive, justamente por causa desse problema que ele tem, ele passa uma imagem para as pessoas de que ele é alguém super desligado e bobão e que não entende nada, enfim. Mas na verdade é realmente por conta da amnésia que ele age desse jeito. Não necessariamente ele seja assim, mas por conta das circunstâncias ali ele acaba parecendo desse jeito. Na verdade, pra ser bem sincero, ele é uma pessoa bem esperta. Levando em conta que ele tem amnésia, ele tá se saindo muito bem. Uma coisa também que faz parecer ele ser mais bobão, por ele esquecer tudo a cada, 5 minutos, mais ou menos, ele tem ali um certo tempo para poder entender tudo o que tá acontecendo ao redor dele, e quando ele finalmente consegue ligar os pontos, já é tarde, porque daqui a pouco ele já vai se esquecer de tudo, então não dá tempo dele resolver as coisas. Isso faz parecer de que ele nunca consegue fazer nada, ele nunca vai pra frente, que passa essa sensação dele ser bem bobão, mas na verdade é só realmente que é muito difícil você lidar com as coisas desse jeito. Inclusive, isso abre muita brecha para as pessoas se aproveitarem dele. No início do filme, Leonard enfatiza que só confia em suas anotações e em nada mais. Porém, ao decorrer do filme, percebemos que é justamente por causa de algumas anotações que ele é enganado. Anotações essas que às vezes são coisas que outras pessoas falaram. Então, em resumo, nem as informações que ele tem são confiáveis. Com certeza, a anotação mais utilizada por ele foi uma em que diz para não confiar no Ted. E essa é só uma das várias pistas que ele mesmo inventou para enganar o próprio cérebro e fazê-lo acreditar de que quem matou sua esposa foi o Ted. O que nós sabemos que não é verdade. Leonard manipulou a si mesmo colocando pistas falsas para alimentar a sua sede de vingança. Ted mentiu para ele e o manipulou. Então, ele teria o que merece. E essa não é a única mentira que Leonard contou para si mesmo. Sammy, que supostamente era um cara que sofria da mesma doença que ele, na verdade é o próprio Leonard. Ele sabia que não ia conseguir se lembrar do que aconteceu com ele e sua esposa, então inventou um personagem para fazer a si mesmo se lembrar sempre do seu passado. Amnésia é um filme bem psicológico, tanto que até conseguimos ouvir o pensamento do protagonista várias vezes durante a história. Isso serve tanto para entendermos como funciona a cabeça dele, quanto para dar maior imersão. As cenas no geral são como memórias, ecos internos da mente do personagem. Enfim, achei toda essa ideia do filme muito diferente e interessante.
Você tem que prestar bastante atenção para não perder nada. Te colocar na pele do personagem foi genial. Você fica ansioso e intrigado para saber o que aconteceu. Parece até um pouco aquele jogo de cartas ou histórias sinistras. Então fica aí com a minha recomendação de filme. Esse foi o vídeo e... falou! Is there alguém? Eu juro que modo se quiser personalizar. Me dá se segunda. Eu não acredito. Ana, som dos meus deuses e amor de mas se você quis dizer, dessa velocidade não vai me focar só foi. Já não vou ganhar bilhete. Não vai um pouco soliba. Só vamos soliba, Luíta. Em vez de dizer assim, vamos mas aí vamos a ver. Nem a vista na esquina, não era só. Se isso vamos ir a segunda hora. E que a Ana conversa não vai estar certo. Mas eu como vocês vão é verdade. A choro desde essa defesa de vamos nem mundo em cima da droga lá, galera. Não mostra se eu começo. Sim, é verdade. Você é onde de virar colocar o aberto do vídeo, será bom.